E aí, pessoal, muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio do podcast Café com Fertilidade. E hoje vocês vão escutar uma história incrível, a história de uma irmã, né, de uma filha, que gerou o segundo filho da mãe dela, ou seja, gerou o irmão dela. É uma história bem interessante, é uma história de vida mesmo. E eu acho que esse vai ser um podcast mais escutado aí por todo mundo nessa sessão nossa de paciente para paciente. Então, espero que vocês gostem de mais esse episódio. A nossa convidada hoje se chama Jéssica, e vamos lá, vamos bater um papo com ela. Pessoal, então, como eu já introduzi para vocês o nosso sétimo episódio do podcast Paciente para Paciente, hoje a gente tem uma convidada super ilustre aqui, a Jéssica. Jéssiquinha, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, antes de você falar do tratamento, onde você nasceu, onde você mora, e quem é a Jéssica pela Jéssica. Bom, eu sou a Jéssica, eu tenho 23 anos, eu gerei o meu irmão, eu estou residindo agora em São Bernardo do Campo e sou mãe de 2 menininhos, que são gêmeos. Já começou bombástica a história, hein? Jéssiquinha, então antes da gente falar um pouco do tratamento, como é que foram as coisas, para o pessoal do podcast entender, eu queria que você, não sei se sua mãe está por perto, mas acho que você lembra da maioria das coisas, eu queria que você falasse um pouco da sua mãe e como que ela descobriu as coisas dela lá no comecinho. E como você nasceu, né? Ela era muito jovem, como é que foi? A minha mãe, eu nasci quando ela tinha 21 anos, eu Ah, nasci de 7 meses e ela começou a fazer o tratamento para engravidar com 30 anos, né? Ela conseguiu me gerar de forma natural. ah, Só que depois ela estava casada, ela já estava com 30 anos e estava tentando engravidar novamente. Meu sonho sempre foi ter um irmão e ela sempre quis ter outro filho, sempre foi o sonho dela. E quando ela começou as tentativas para tentar engravidar, ela descobriu estar na menopausa precoce, né? Com 32 anos ela não menstruava mais. ah, E então ela acabou descobrindo isso, só que o marido dela na época ele não aceitava que o tratamento para poder engravidar teria que ser com óvulos doados. certo. Então ela acabou desistindo disso. Então ela Tá. adiou o sonho dela até que ela casou novamente. Hum. E Agora, aí foi. Oi. não, uma coisa legal, só para complementar aqui, uma coisa legal que do começo da história de vocês, que você falou no comecinho, que a sua mãe teve você jovem, né, com 21, você falou, né? Foi com 21. E ela, assim, eu lembro a primeira vez que eu atendi vocês, a primeira coisa que eu vi ali, que vocês eram muito unidas, assim, vocês pareciam, eu até Sim. fiz essa brincadeira algumas vezes, vocês pareciam irmãs ali, né? É. A Apesar gente da sua sempre foi mãe. muito amiga. E ela tem uma cara, um jeito muito jovem de ser também, né? Tem. Não, legal. Então, quer dizer, o início de todo o processo foi descobrir, ela teve você com 21, aí entre você e descobrir que estava com a falência ovariana ali, na menopausa, é, ela, ela tentou engravidar de novo ou não tentou mais? Com o Então primeiro. ela começou a fazer a estimulação, tanto que ela Ah, começou a tomar medicação e ela voltou até a menstruar. Só que durante os ultrassons, é, a gente via que o endométrio dela não respondia, né, não engrossava, uhum, e os ovários, endométrio e útero estavam todos atróficos devido a ela ter passado mais de 10 anos sem menstruar. certo. Entendi. Então, assim, isso é uma coisa interessante, importante do tratamento de vocês aí. Assim, a minha pergunta é, antes dela começar e quando ela começou o tratamento primeiro dela, começou direto comigo ou teve alguém que tentou ajudar ela no tratamento antes? Não, ela foi em outra clínica, que Tá, foi aí quando ela estava casada anteriormente, tá, que eles falaram para ela que teria que ser seria um tratamento com ovo doação. tá, E aí ele não aceitou porque ele falava que o filho não seria dele. Não entendi, seria dos dois, né? tá.
Legal. Então, quer dizer, no comecinho, ela teve você, depois ela tentou engravidar, não conseguiu, tudo foi atrás de ajuda, e aí descobriu que o ovário tinha parado de funcionar. Sim, aí ela descobriu ainda que ela tinha o útero bicorno. Tá. Uma coisa que eu queria que você comentasse, Jessiquinha, a tentativa que a gente teve, aí eu lembrei, já faz parte, eu já estava na história, a tentativa que a gente teve de fazer ela gerar ali a gestação, que foi a história do endométrio. Como é que foi isso? Então, ela tomou medicação para começar a menstruar, para poder estimular o endométrio dela, para ver se ele respondia, né, para ver se ele espessava. E a gente ficava fazendo ultrassom direto, só que o endométrio dela não mudava. Ele estava atrófico, assim como o útero, como os ovários. Não, o tratamento, tipo, não tava, o organismo dela não respondia. Tá. Porque ela, assim, a história clínica é bem interessante porque ela parou de menstruar cedo. Então, só para todo mundo que está escutando o podcast entender um pouquinho do processo, a gente precisa ali ter um bom embrião e precisa ter um bom útero, Sim, né? E aí, quer dizer, a gente tentou ter um bom embrião ali dela, né? Mas uma das tentativas foi de preparar o útero dela para receber o baby, né? foi. E ela não Até, teve. até então, aí como a gente já viu que ela não tinha mais óvulos, né? A gente já sabia que seria por ovodoação. Então Certo. a gente tava tentando fazer o útero dela ficar bom. Só que não estava. Não Tá. ficava bom de forma alguma. Não, e quanto tempo ela fez isso, se lembra? Ah, foi quase um ano, porque eu doei óvulos e ela já estava fazendo tratamento. Que loucura, hein? Ela ficou um ano fazer o útero voltar ao normal. Foi quase um ano. Legal. Em que momento, assim, eu não sei se foi uma parte mais médica ou se foi uma parte mais dela, mas em que momento a gente desistiu, assim, falou, olha, não vai dar para fazer com o seu útero. Você lembra desse momento? Eu tava na consulta e foi você que falou. Você falou assim, Deia, para você ter o seu bebê, seria por útero substituição ou por transplante de útero. Mas se você quiser, a gente pode continuar tentando. Só que isso pode durar um mês, um ano ou até mais. Tá. E aí, neste momento, assim, o que eu queria entender aqui no podcast é, porque eu sei uma parte da história que você acabou ali fazendo parte da história toda, né? E aí Aham. sendo o útero de substituição da sua mãe. Mas o que eu queria que você tentasse explicar aí nas suas palavras é porque teve uma parte médica de dizer para a Déia, ó, seu útero não consegue seguir. E aí, que momento que passou assim dela saber que não podia até convidar você? Eu queria que você tentasse explicar um pouco disso, sabe? Ou foi você que falou, olha, mãe, eu vou gerar para você? Como foi isso? Então, foi assim. Como eu estava na consulta, eu sempre acompanhei ela em todas as consultas, em todos os exames, né? Porque nós temos uma ligação muito forte e nem é porque eu gerei o Rafinha, mas a gente sempre foi muito amiga. E eu estava vendo ali o sofrimento dela, e quando você falou que seria ou por transplante de útero, que a gente já achou que seria muito agressivo, ou por barriga solidária, você ainda perguntou: Deia, tem alguém que poderia ser a sua barriga solidária? Tem alguém que poderia gerar por você? E minha mãe falou assim: ah, tem a minha irmã, mas a minha irmã, ela tem alguns problemas de saúde. Aí eu falei: mãe, eu posso ser sua barriga solidária. Eu posso gerar o meu irmão. E você ainda ficou surpresa e falou: nossa, Jessiquinha, você faria isso? E eu falei: claro que sim. Minha mãe falou: calma, muita calma nessa hora, a gente vai conversar. É. E aí ela falou que a gente conversaria em casa e a gente meio que deu uma pausa no tratamento. Eu fiquei 30 dias exatos falando na orelha da minha mãe que eu seria a barriga solidária dela. Então eu meio que venci a minha mãe pelo cansaço. Olha, foi imediato, o negócio foi imediato, Foi. então. Eu nem pensei.
Que interessante. E neste momento você falou e de imediato não pensou, e aí sua mãe depois de 30 dias falou, não, tudo bem, vamos seguir. Eu falei na hora sim, eu só queria poder realizar o sonho da minha mãe. Eu queria ver minha mãe feliz, né? Tá, Não importa o que eu teria que fazer para vê-la feliz. Eu só queria ver ela sorrindo. E legal. aí, em casa, ela ficava: Jéssica, você não tem filhos ainda, né? Sua primeira gestação vai ser do seu irmão e tal. E eu, mãe, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser. Até que ela falou: não, quer ser? Então seja. E aí a gente voltou a fazer o tratamento. E a gente te conhecendo bem, você falando desse jeito, você é realmente desse jeito, né? Quer Eu fazer? sou, Vamos fazer. eu sou bem assim. Legal. E, bom, só para o pessoal que está escutando o podcast um pouquinho, porque as pessoas podem imaginar que pô, isso pode fazer, não pode fazer. Então, só para falar um pouco da regra do CRM, antigamente, né, o útero de substituição ele era chamado de barriga de aluguel. Sim, E ele só poderia ser feito com uma relação imediata, né? Depois de um tempo, a demanda foi tão grande por achar alguém que pudesse gerar pela pessoa, que o CRM ele expandiu até quarto grau de relacionamento. Ou seja, para você fazer outra substituição, você precisa ser alguém da família e pode ser até o quarto grau, né? Pode ser prima de primeiro grau, pode ser uma prima mais afastada. Então, ou seja, o que a gente fez não foi nada ilegal, entre aspas, né? não. Só para todo Foi mundo tu... entender aí o processo, porque as pessoas vão escutar esse podcast e vão ficar imaginando. Quem é leigo, quem não conhece o assunto, fala, "Pô, isso é possível? É. Ah, ela gerou o filho dela e entregou para outra pessoa. É Eu ouvi isso, tanto isso. jura? Eu acho que Nossa, a parte muito. mais interessante é como você gerou o próprio irmão, né? Acho que isso só seria possível e só foi possível porque sua mãe teve você muito jovem, Sim. né? Você ser uma pessoa super para frente do seu tempo, né? Porque você Aham. é uma pessoa que tinha 21 anos de idade e falou, não, pode deixar, eu gero meu irmão. E não, eu Isso sempre gostei também da parte de reprodução humana, né? Eu sempre estudei bastante, tanto que eu procurei para doar óvulos, né? Para ajudar outras pessoas e tal. Nem queria fazer tratamento nem nada, era só para ajudar. Só por ter o gosto de ajudar alguém. exatamente. Você desde o do começo se mostrou diferente no processo, assim. É, Até que você foi doadora, tudo aquilo que ajuda, além de ajudar muita gente, né? E você topou essa empreitada. E aí, quer dizer, sim. depois de 30 dias, então, você falando com ela, ela topou. E nesse momento a Déia já tinha os embriõezinhos dela? Então, aí você já tinha começado a procurar a doadora. Certo. Aí, quando a minha mãe falou assim que eu ia ser a barriga solidária, você já tinha entrado em contato com a doadora. E aí já estava no processo de colher os óvulos. Foi tudo muito rápido depois disso. Não escutei o finalzinho, acho que deu uma falhada. Então, quando a minha mãe falou que eu ia ser a barriga solidária, você foi atrás assim de tudo muito rápido, da doadora de óvulos. Depois disso, a gente já conseguiu logo o embrião. Foi bem rápido. Legal. Bom, foi muito rápido. Agora eu não lembro. Como que foi o preparo de endométrio para vocês? Assim, para Eu você, né? Porque você que preparou seu útero ali para receber os babies. foi. Então, só para quem está escutando de novo, eu volto um pouco na parte técnica, é, só para todo mundo entender. Quer dizer, a gente tiveram duas partes do tratamento. A primeira parte é formar os embriõezinhos da sua mãe, né? Foi. Os embriõezinhos dela, então, foram um óvulo doado, já que ela tinha falência ovariana, e Sim, aí o sêmen do marido dela, né? isso. Tá? Ou seja, formaram os embriõezinhos. Isso feito, a gente começou a segunda parte do processo, que é preparar o seu útero para receber os embriões. Isso. E aí foi. Eu usei o adesivo, né? Eu usei Estradote, eu usei o Trogestan. E eu tomei alguma medicação via oral que eu não lembro.
Mas eu tomei por uns 2 meses, mais ou menos. Tá. Pra E depois poder fazer o procedimento de colocar os blastocistos no útero. joia. E aí foi de primeira vez, você preparou tudo, transferiu os embriões, logo você engravidou. Foi na primeira. Beleza, hein? Foi uma maravilha. Ô, Jé, e legal, pô, deu para entender todo o processo. Então, só um storytelling aqui, um storytelling do processo todo. A sua mãe descobriu que ela tinha falência do ovário, ela tentou preparar o útero dela quase um ano para receber os babies. Foi. A parte médica indicou que ela precisaria de um útero de substituição. Você levantou a mão e disse eu seria, Uhum. preparou o seu útero, transferiu os embriões e você engravidou. Foi. Legal. Agora eu queria que você falasse um pouco de como foi a gestação para você aí, a gravidez do seu irmão. Como foi isso? Então, muita gente assim achava que eu não conseguiria, como que eu posso dizer, tipo, diferenciar, né, que era uma gestação que eu estava gerando meu irmão. Achavam que eu pensava que seria meu filho. Mas não, em momento algum eu pensei que ele seria meu filho, né? Em relação a isso, assim, eu sou muito tranquila. Eu ainda tenho amor por ele, assim, como meu irmão mesmo, assim como ele é. Sim. E a gestação em si foi meio conturbada, assim, porque eu passei muito mal, eu tive alergia ao hormônio da gravidez, né? Eu vomitava muito, eu tinha muita tontura. Eu passei bem mal durante a gestação. Ele ia nascer de 34 semanas, mas eu consegui segurar até 38. Certo. E assim, ele nasceu super saudável. Ele é um menino lindo, ele é um amor de criança. E ele é extremamente apaixonado pela nossa mãe. Que legal. Que legal. O Jé, e acabou sendo parto, eu não lembro, foi parto cesárea ou parto Foi normal? cesárea. Foi Foi cesárea e cesárea. você que fez. Ah, foi, Foi você que fez. que lindo. Então foi bem, nasceu bem. Nasceu. E até, isso é uma coisa que eu também queria tentar explorar um pouco no nosso podcast. Então, foi uma gestação tranquila, quer dizer, apesar de, tranquila entre aspas, né? Apesar desses percalços, que eu acho que seria, porque eu acho que a dúvida de todo mundo é, será que foi uma gestação igual seria se você estivesse gerando o seu próprio filho, ou não? Acho que foi, né? Depois você pode comparar um pouco com a sua segunda gestação. Você Então, passou muito mal na sua segunda gestação ou foi tranquila? eu passei mal assim no comecinho só. Tá, Mas, e tive eles assim, de forma prematura. Mas tá. não passei muito mal na gravidez, não. Eu tive, assim, bastante contração. Tive muitas contrações. Até porque são gêmeos, né? Sim. Me conta disso, mas como é que você engravidou de gêmeos? Você fez tratamento também? Não foi natural com anticoncepcional. Você jura? Você ia engravidar de qualquer jeito. Então, eu acho que sim. Mas eu acho que foi o antibiótico que cortou o efeito ou diminuiu, sabe? Porque eu tive infecção urinária. Uma das coisas muito legais que aconteceram no seu caso, você engravidou dos seus depois sozinha, né? Sim. E aí eu queria que você tentasse descrever a diferença entre gerar o irmão e gerar o próprio filho. Ou não teve nenhuma diferença? Então, acho que tem diferença de tudo, porque os meus, no caso, foram de forma natural e não foram planejados, né? O Rafa, a gestação do Rafa já foi planejada. E o que mais mudou, assim, foi a questão do sentimento, sabe? Tá, legal. Foi diferente mesmo, né? Foi, totalmente. Legal. Como é que chamam os gêmeos? É o Lucas e o Felipe. Lucas e Felipe. Bom, parabéns pelo Lucas e Felipe. Parabéns também pela disponibilidade, por vencer essa barreira. Fiquei muito feliz que você ficou grávida da sua própria filhos aí, que eu achei muito legal. Ah, obrigada, doutor.
Foi prematuro, né? O André me falou que você teve uns probleminhas que não é nada fácil também, né? Eles precisaram ficar na UTI ou na segunda gestação? Ficaram 9 dias na UTI e mais 9 dias no quarto. Super difícil, né? Foi bem complicado. Aí minha cesárea acabou infeccionando. Mas assim, agora eles estão bem, estão em casa. Tá, ô, Jessiquinha, me fala uma outra coisa. Eu não lembro disso, mas a Deia, eu lembro que ela tentou, né, amamentar, né? Como me conta um pouco da vontade. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Então, ela fez a estimulação, né? Tá, E quando eu já estava no final da gestação, ela começou a estimulação das mamas, né, para poder amamentar. Só certo. que, como ela faz reposição hormonal devido à menopausa, aí ela não conseguiu amamentar Tá. por conta dos hormônios. Mas ela tentou, né? Ela Foi tudo tentou, jóia. Legal. Tá ela bom. tentou. A gente está sempre terminando os podcasts pedindo para as pacientes darem alguma mensagem, sabe? E acho que eu queria que você tentasse dar uma mensagem para as pacientes que têm algum problema para gestar, é, que procuram um útero de substituição, e você, como passou por isso do seu próprio irmão, você criou dois vínculos aí. Teoricamente, você teve o vínculo de gerar o próprio irmão. Queria que você falasse para essas pacientes que vão precisar passar por tratamento de útero de substituição, como é que elas podem ficar tranquilas e assim por diante. Olha, a única coisa que eu posso dizer é não desista dos sonhos de vocês. Não importa se é outra pessoa que vai gerar. Eles sempre serão os seus filhos. Se é o seu sonho, vai atrás. Porque sempre vai dar tudo certo. Por mais que demore. Legal. E isso é interessante, viu? Porque a gente está fazendo os podcasts, eu acho que a gente está sendo um pouco disruptivos, assim, em fazer um podcast de paciente para paciente, contando histórias verídicas, tudo, mas olha que interessante, muitos podcasts terminam assim, né? As pacientes falam no final, não desista, não importa quão difícil é o seu caso, vá em frente, porque no final vale a Sim, pena. Isso é muito legal, sempre vale a pena. muito legal. Jéssiquinha, obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast. Eu realmente fiquei muito feliz com a sua história. Um beijão e boa sorte em tudo. Obrigada, desejo muito sucesso para você e para o pessoal da Baby Center. E eu agradeço muito o convite. Muito obrigada mesmo.